e é um desafio ter a loja em pé depois de tanta história, mas vamos começar então o episódio. Aqui ao meu lado está o Paulo Manaia, o grande fundador aqui da Bikes de Leiria e a pessoa que este ano realmente me ajudou a ir até outro patamar, especialmente com 3 bicicletas Spinarello. E em primeiro lugar, Paulo, até estou arrepiado, queria começar por perguntar de onde é que veio toda esta paixão do ciclismo? A paixão do ciclismo começou pela necessidade de praticar um desporto quando era novo. E experimentei vários, gostei de quase tudo o que era desporto, eu gostei. Fui aluno de desporto, mas depois aquele que eu senti que era o desporto que eu gostava foi mesmo a bicicleta. A bicicleta é mesmo a paixão. O andar, o gozar, Estar com amigos, não é? A comunidade. é diferente. As pessoas muitas vezes, acho que falo por mim, associam muito a competição, mas realmente aquilo que me enche o coração é estar com pessoas como tu, conhecer novas pessoas, ir a novos Sim, sítios. é assim, eu fiz competição, mas nunca dei, se calhar, o grande valor à competição. Dei mais ao prazer de andar de bicicleta. Há sempre o bichinho, né? De Claro, chegar primeiro, mas eu acho que foi sempre mais o prazer da bicicleta. claro. É aquilo que eu estava a dizer, por exemplo, eu falo por mim, a bicicleta levou-me a tantos sítios no mundo que eu, com a seleção, ou corridas mais importantes, ou até aos picos da Europa com gente aqui de Leiria, e eu pergunto-me, será que eu ia àquele sítio, ou explorava a zona, até aqui em Portugal, se não fosse a bicicleta? Hum, Difícil, não é? Só quem anda de bicicleta consegue perceber isso. Verdade. Tu tens vivências de bicicleta que não consegues com mais nada. E eu andei, fiz passeios de jeep, muitos passeios de jeep, moto 4, muitos. Não, não se consegue ir a todo lado. E o encontro de pessoas que isto gera, porque afinal de contas tu estás com um médico, estás com um mecânico, Sim. estás com um lojista, estás com um empreendedor ou um empresário e é tantas pessoas que tu não Mas, conseguias. mas de capacete somos todos iguais. Todos iguais, todos iguais. É, Todos felizes, todos em é busca verdade. da sua superação pessoal. E não interessa a idade, somos todos criança. É verdade, Isso é que é o espetáculo na bicicleta. claro. É quando montamos na bicicleta, parecemos que voltamos a ser criança, Em, em a termos, divertir-nos. em termos gerais, qual foi a tua trajetória pessoal até chegares à loja de bicicletas? A loja foi. Eu interrompi o ciclismo quando fui para a tropa e quando regressei da tropa dediquei-me. Fui mesmo à área automóvel, fui vendedor de automóveis e um dia, e lá está, jipes, moto 4, karts, fiz tudo. E um dia olhei-me para o espelho e vi que tinha assim já uns pneus assim um bocado estranhos, umas coisas estranhas, assim, não, tenho que voltar a andar de bicicleta. E pronto, e fui buscar a minha velha bicicleta, fui buscá-la ao sótão e comecei a andar de bicicleta e passado um ano ou dois já estava com a história do negócio das bicicletas. Começou aqui na Azoia. Não comecei em Leiria, comecei com o Alexandre, uma sociedade, durou pouco, e depois abri aqui, A sozinho, Bikes on Leiria, já na Bikes altura. on Leiria, sim. Isso foi em que ano? 2005. Uau, então já está, este ano fazes 20 anos. Este ano faz os 20 anos. Já fizeste ou vais fazer? Vamos fazer. Então Final do ano. vai ter que haver uma festa boa para Vai comemorar ter todos que haver estes uma anos. festa, acho que sim. Claro. E entretanto, 2005 é engraçado porque já foi há 20 anos, então de lá para cá foi muita evolução, muito mais staff, pessoas a entrar e sair, Sim, muitos muita gente. clientes, mas especialmente toda esta expansão que chegaste até hoje. Queres falar um pouco? Vamos falar um pouco, se calhar, do início da loja. Quais O foram os teus início, o desafios na início da altura? loja, o início da loja, quem se recorda, a loja era quase metade. E eu digo, ainda hoje digo, nós quando inaugurámos, lembro-me perfeitamente que aquele que era o meu desporto, que era o ciclismo de estrada, estava muito pouco representado. Na altura, lembro-me que nós abrimos e tínhamos 4 bicicletas de estrada. O resto era BTT, downhill e dirt. Coisas que hoje já não se Sim, fala. o Dirt na altura, até tivemos aqui uma marca, BMX Dirt, aqui em Leiria, muito Sim, famosa na altura. E, e, e quando é que tu começaste sozinho? Ou seja, tu eras o único staff mecânico? comecei sozinho com a ajuda da minha esposa e com um mecânico. E, e pronto, e fomos caminhando devagar, fomos caminhando, até que um dia deu-me assim como se costuma dizer, um vibe,
E eu assim, bem, como à moda portuguesa, ou vai ou racha. E na altura decidi mandar algumas paredes abaixo e mandar vir bicicletas e aumentar a montra, digamos assim. E nessa altura depois começou-se a falar no Palmanaia, começou-se a falar e olha, e pronto. E foi sempre, tivemos que aumentar a equipa, cada vez mais pessoas. Hoje já são 7 pessoas, 2 lojas. 2 lojas, ainda falta gente, mas para já vamos ver se conseguimos aguentar com as 7. Mas sim, mas houve ali uma altura que eu decidi ou vai para a frente ou então Claro, morre. claro. E tu lembras-te da tua primeira venda que fizeste? Ou não. Não te lembras? Não. Qual foi assim, assim no início, algo que tenha marcado assim muito neste setor? Não há assim nada que eu me lembre, que eu me recordo que tenha marcado, porque nós começámos sempre com. Nós começámos mesmo a vender bicicletas, eram bicicletas de valor mais baixo, e depois fomos crescendo, mesmo a nível de valor de bicicletas. A confiança também das pessoas começou a ser outra, Claro, mas assim que me marque, não me lembro assim nada claro. de especial, porque eu também já vinha das vendas e Pois, já tinha uma noção do que era vender. claro. Eh, Às vezes se fosse o contrário, se calhar fosse alguém mais novato, se calhar... Sim, aí marcava se calhar de maneira diferente. Claro. E tu na Sim. altura eras multimarcas no início? Ou Não, tinhas já no algumas marcas início específicas? já estávamos muito. Aliás, no início foi mais difícil porque nós basicamente não podíamos vender quase nada. Porque à nossa volta, as marcas estavam todas representadas. E então, na altura, a única marca que eu tinha, e pronto, e hoje, se calhar, por isso, é a minha marca de coração. eh, a marca que eu tinha para trabalhar era a Scott, que não havia quase nada em Leiria. Em Leiria era Specialized e Trek. Depois eu comecei a vender a Scott e comecei a ganhar espaço. E era o que eu tinha para vender, não tinha mais nada. E qual é que achas que foi o grande segredo, aquilo que te fez impulsionar das primeiras vendas até mais ou menos, a teres assim uma estrutura mais avançada nos próximos anos? O que me fez avançar foi muito trabalho. E Foi muito consistência acima de trabalho tudo. e muito sacrifício. A minha vida pessoal também não posso dizer que tinha, porque o meu horário de trabalho era começar às 3 da tarde domingo e acabar às 9 da manhã do outro domingo para ir andar de bicicleta. E depois às 3 da tarde estava aqui outra vez. Portanto, a loja só fechava, basicamente, só não trabalhava ao domingo de manhã. De resto, estava sempre aberta. Hum, e sim, aí foram os primeiros anos, foi Foi muito muito duro. trabalho. Claro. E mesmo hoje acaba por ser muito trabalho e muitas horas, mas Hoje já porque hoje é diferente, é o barco está a andar e não se consegue reduzir a velocidade. e, Por tu- muita vontade que nós tenhamos, é sempre difícil. e tu sabes qual é que é o rumo que queres levar o barco? Porque isto aqui passou de uma loja pequenina, de uma ideia, do vai ao racha, Sim. e o barco começou a ganhar velocidade, 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 e tu queres conquistar algum território, digamos assim, ou queres continuar a navegar e ver para onde é que o barco te leva? Eh, hum, Uma boa pergunta, não É é? uma pergunta. É assim, nós temos que manter o barco. Depois aí o futuro, acalmar, ou esperar que calme um bocadinho, vá mais devagar. Claro. Acho que tenho que entrar por um caminho agora mais calmo. Começar a estar um pouco mais Também confortável, delegar seguro. mais, Sim. porque, como eu disse, já somos 7 e tenho que passar um bocadinho também para eles deixarem que eu saia daqui mais à vontade. Exatamente, é isso mesmo, porque um dos grandes desafios de ter um negócio próprio é não só ter a confiança nas pessoas que nós contratamos para poder delegar. E tu realmente aqui, imaginem que é tu trabalhar sozinho, seres mecânico, seres atendente, estás na Fiz tudo, contabilidade. sim. Tu já passaste por isso tudo, não é? Mas acho que é importante, e especialmente uma loja destas tão grande, tu tens aqui talvez mais de 300 bicicletas total, provavelmente. Sim. Imagina que é, o volume de pessoas que entra e sai realmente é necessário ter sete e muito mais como tinhas falado, mas claro que tem que ser uma abordagem calma, Sim, sim. perceberes realmente como é que as coisas vão correndo.
Então, agora, por exemplo, aqui na parte intermédia da loja, tu foste tendo desafios ao longo, não é? Por exemplo, tiveste a crise de 2008, não é? Tu, Ah, esse tipo de crises a crise está-se a falar de 2000, influenciou logo no quando início? veio a Troika. Sim. Por acaso é engraçado que eu costumo responder a isso de uma maneira que as pessoas não estão à espera. Eu acho que quando teve a Troika cá, que o negócio estava muito equilibrado. Porque as pessoas só compravam quem podia, mesmo recorrendo a crédito, e compravam quase por necessidade. Nessa altura houve muita gente a começar a andar de bicicleta porque estava desempregada, não tinha emprego. E então tinham necessidade de fazer qualquer coisa. E compravam bicicletas, mas compravam a bicicleta à sua medida, conforme as suas posses. Não havia deslumbres. Claro. Eu gostei dessa Essa altura. apesar de... A maioria dos negócios sofreu, especialmente a construção, sofreu assim Sim, muito. sim, eu sei. Engraçado. E porque depois, passados uns anos, tivemos ali mais algumas. Enfim, o mundo também sofreu ali algumas pequenas crises, mas não tão acentuadas. E depois tivemos o Covid, e aí se calhar foi o grande boom do negócio. O Covid transformou muito o negócio e tornou-o muito instável, Muito volátil. O uh, preço das bicicletas, bicicletas o sobe, volume de desce, Aqui, não... o início do Covid, eu lembro-me que era bikes elétricas, foi especialmente aquilo que se vendeu mais, não foi? Não, no Covid não. No Covid era mesmo aquela bicicleta para andar de bicicleta. Ok. Era qualquer coisa. Também não havia bicicletas para vender. E Pois não, foi uma situação. vendia-se o que se conseguia arranjar. E foi, se calhar, um bocado incomodativo para vocês, especialmente enquanto lojas, porque vocês não tinham stock, as marcas não tinham stock e demoravam depois 1 ano e meio. Eu lembro-me que na altura até havia Shimano. Sim, mas nós nessa altura, por acaso, correu-nos, vamos dizer que nos correu bem, porque, como eu te disse há pouco, houve uma altura que eu disse ao vai ao racha, e na altura do Covid eu fiz, sem querer, fiz uma coisa desse género. Que foi, aliás, é uma história engraçada, há bocado perguntaste uma história engraçada. A loja de Leiria abriu quando o governo mandou fechar tudo. Eles mandaram fechar e eu fiquei assim, então mas eu ia abrir. E então tive ali uns dias a pensar e assim, não, eu vou abrir. E abri, à espera, olha, que alguém viesse para me mandar fechar. Mas abri. E nós, nessa altura, comprámos tudo o que havia para comprar. Era tamanhos XL, XXL, eram bicicletas cor-de-rosa, azul às bolinhas, não interessa. Foste contra o amarelo, literalmente. E mandei, tens disponível? Então manda para cá. E pronto, e nós vendemos porque tínhamos qualquer coisa com rodas, um guiador, um par de rodas, siga. E vendeu-se nessa altura, vendeu-se muito. Mas tínhamos a consciência de que era um pico muito abrupto, portanto a queda também ia ser grande. Mas ainda não se fez, baixou, mas não é o ritmo do Covid, mas Claro, está muito mais alto do que estava antes de Covid. em 2019, sim. Eu acho que hoje também nós temos uma coisa que não acontecia, por exemplo, quando eu comecei a andar de bicicleta há mais de 10 anos, há 12, 13 anos, que é, nós temos uma evolução tecnológica, a cada ano há suspensões novas, há Sim, está transmissões sempre a novas. mudar. Sim. Então as pessoas parecem ter necessidade, ou mesmo que não seja a bicicleta inteira, olha, tenho uma transmissão de cabo, vou trocar para uma Sim. Sim, qualquer isso é a parte evolutiva, não é? é a parte dos apaixonados da bicicleta que estão sempre a trocar coisas. A bicicleta é um desporto e tu sabes, tem muito a parte psicológica é muito importante. Muito importante. E tu se meteres na cabeça que a bicicleta não anda porque o pneu é quadrado ou tem 3 tacos a mais, vais querer um pneu mais liso ou vais trocar qualquer coisa para te motivares para voltar a andar. Mas pronto, isso faz com que... E depois também o vizinho tem, eu também quero. Sim. Eu, por acaso, agora surgiu uma questão muito importante ou curiosa, que é, eu quando era muito novo, o meu pai passou de uma bike de alumínio, e na altura eu até tive um guiador Ritchie que ele me deu, e para mim aquilo foi uma coisa, lembra-se da grande Ritchie, era evolução. uma moda há 12, 13 anos atrás. E quando ele me deu uma bike de topo gama a primeira vez, eu fiquei deslumbrado. Hoje parece que, passados os anos, pronto, o meu pai na altura é que era o meu pai de patrocínio no início, depois surgiste tu em 2018 com a Scott. Foi a minha primeira grande oportunidade de trabalhar com uma loja e com uma marca.
e entretanto eu fui para equipas profissionais e hoje estamos novamente juntos. Mas parece que o deslumbre é grande a receber a bicicleta, mas não é aquele ainda criança. Tu sentes a mesma coisa por trabalhares no mundo das bicicletas? Qualquer coisa hoje deslumbra-te ou és alguém mais específico na escolha de bicicleta? Ou quando vês algo... Não, eu quando vejo alguma coisa que é. Há, há- há peças que nós olhamos e isto é uma peça de arte. Nós vemos uma roda de carbono, há inúmeras rodas de carbono, umas melhores que outras, mas para mim é uma roda de carbono. Mas hoje vejo uma roda de carbono a roda da Sincros, Aquela, sei com qual os é. raios todos integrados, assim, isto é uma peça de arte. Tu tens essas rodas no meu bike, não tens? Temos, Yeah. temos. E tu também tens a tua pessoal, não é? Ou Sim. tu tinhas há um tempo? Ou aquelas rodas eu acho As super rodas são deslumbrantes. é uma peça de arte, ou quando nós vemos uma mudança destas novas agora, epá, não é só uma mudança. Epá, se nós olharmos, tem ali muita beleza, muita tecnologia. E a construção por trás, as pessoas não fazem ideia, mas está sempre assim material, mas as horas de investigação, de Sim, criação, se bem de que também, lá está, teste, é um barco em andamento, já aquilo está inerte. vão-se acrescentando. Sim, Não há uma inovação, não é? eu acho que a grande inovação talvez foi da 26 para a 29. Provavelmente assim a grande dos últimos anos, diria eu. Não? O que é que tu achas? Foi uma evolução. As primeiras bicicletas foram só, como eu costumava dizer, foi só esticarem os quadros e meter lá as rodas e as bicicletas não funcionavam. Aliás, eu fui um bocadinho, andei ali a travar um bocadinho, era mais apologista que a 27,5 era a medida Pois. mais certa, porque era aquela que não trabalhava melhor. As primeiras 29, realmente aquilo, as bicicletas eram más. Porque a Scott, eu lembro que na altura foi das marcas que mais impulsionou o 27,5. Lembras? Foi. Até fazerem um quadro 29. estudado para pôr a roda 29. E todas as marcas fizeram depois, porque as primeiras 29 Desastrosas. eram foi só Foi esticar literalmente. esticar e meter lá as rodas e siga. Depois sim, depois tiveram que aperfeiçoar. Tu achas que vai surgir outros também? Fala-se do 32. O que é que achas que é a tendência? É ficar 29? Surge algo maior? Eu acho que é 29, Eu acho que vai ficar. O 32 tem a ver um pouco só com... passar Tu neste obstáculos. momento já tens 32. Basta pôr um pneu maior, já é Sim, 32. exatamente. Em relação aos pneus que havia antes, porque agora, por exemplo, eu uso 2,35, há gente que usa 2,45, Se nós formos a ver, um 240 ou... Já praticamente já é um... já vai equivaler. Faça aquilo que havia há uns anos atrás, provavelmente. É assim, a roda de estrada, que é a 700, é igual à roda de BTT. Uhum. A gente diz que é 29, que é o bocadinho. pneu que faz o complemento. Exatamente, exatamente. Nós agora, falando das lojas, tu tens aqui a loja da Azoia, tens a loja de Leiria. Sim. Queres falar um pouco do conceito de Leiria? Porque é que surgiu aquele conceito diferente, mais citadino? Leiria, o conceito inicial era esse, era ser uma loja de cidade. Era a loja que eu sonhava. Há uma coisa engraçada, que eu gosto muito de bicicletas citadinas. Gosto muito do desenho, aquelas com os guarda-lamas, gosto muito dessas bicicletas. No entanto, se olhares, não está aqui nada. Leiria, eu quero ter uma loja de cidade, com bicicletas de cidade. Infelizmente, nós abrimos um bocadinho focados nisso e durou mesmo muito pouco tempo. Tivemos que começar logo a introduzir as bicicletas de BTT e de estrada, ou seja, tornar a loja de Leiria numa loja normalíssima. Ultimamente está a tornar-se numa loja de cidade. Já se vende muita citadina lá, principalmente elétrico, as normais, as convencionais não, mas já se começa, a loja de Leiria está a ficar muito vocacionada para a loja de cidade. Tu achas que, por exemplo, as últimas, especialmente, nós temos que falar no contexto de cidade, porque a maioria das pessoas que vão ali à loja de Leiria, obviamente que há uma porcentagem que vem de fora, não é? Mas especialmente os leirienses, achas que nós ainda precisamos criar um pouco de infraestruturas, ou nós não temos a dimensão de cidade para albergar esse tipo de bicicletas, ou o que é que tu achas sobre isso? E a Leiria só vai ter sempre que ser... Leiria está... Leiria, se falarmos no centro, Sim, se bem que já tem algumas ecopistas e sim, já tem algumas coisas, mas vai ter que ser sempre com a forma partilhada. claro.
E aí tem que ser quem anda de bicicleta e quem anda de carro conviver. Saberem conviver, Claro, porque claro. não há outra forma. Exatamente, mas por exemplo, em termos de infraestruturas, nós temos uma ciclovia central, sempre ao lado do rio, mas, Sim, mas, claro, mas é a única coisa que tens. para se mover em cidade, porque as pessoas, eu acho que, Leiria nós temos uma cidade, por exemplo, eu estou em Braga a viver e aqui, não é? Braga tem mais. Braga, eu no primeiro ano eu não tinha carta de condução, eu comprei uma bike citadina, uma fixie, e eu lembro-me que eu saltava passeios com aquilo, então o que é que acontecia? Eu ia para a aula, e eu, quando chegava, já tinha o pneu furado, porque eu andava Ah, a saltar passeios. E o contrário sim. acontecia. Eu vinha da faculdade para casa e chegava com o pneu furado. Então, esse foi o meu grande problema de continuar com a bicicleta. Então, quase que preferia. Ok, o inverno vou de autocarro, quando não tinha carta, e depois ia de bicicleta. Mas depois eu comecei a ganhar um hábito que foi, como andava tanto de bicicleta e treinar, eu disse, ok, fora do treino eu não vou falar em bicicleta e não vou andar de bicicleta. Também para, enfim, para estabelecer aqui um padrão. Senão é só bicicleta, Só bicicleta, bicicleta. bicicleta. Mas, muito bem. Sim, mas nesse aspecto há muito que nós temos que. E isso aí é uma É conversa muito longa. muito alargado assim. Porque, repare, poucas são as empresas que pensam nisso. E tu vais trabalhar, chegas à empresa, não tens onde tomar banho. Logo aí começa logo a dificultar. É difícil. Sim. Eh, Embora eu conheço muita gente que vai mesmo para o trabalho com a mala às costas. E aqui na nossa zona até se isso eu encontram vejo. para ir para o trabalho. Sim, sim, E sim. algumas empresas até já estão preparadas com o banho assim. Já há empresas a começar até mesmo a incutir esse espírito Sim. nos empregados. E vais ver, o patrão anda de bicicleta. Sim, acaba por atrair toda a gente à volta dele para fazer isso. Esta loja aqui é, digamos assim, que é onde tu começaste, é mesmo onde tu, Sim. a segunda loja, não é? Porque tu começaste no outro lado, mas tem cada vez expandido mais. Este ano sofreu aqui uma alteração que deixou a loja muito mais confortável, apelativa e moderna. E queres falar um pouco desta loja? É aqui que é os serviços principais, não é? Sim. Tens aqui a maioria da equipa está aqui. Aqui é onde está, sim, onde está, foi onde nasceu tudo é a loja principal. Vamos, Leiria é o patinho feio. Apesar de ser a loja de cidade e com uma montra espetacular, Espetacular. pá, pronto, temos o João lá sozinho, que faz um esforço muito grande. E precisava mesmo muito de ajuda, mas pronto, Tem que ser com calma. Até tem que ser. porque, a e agora podemos falar aqui um bocado da equipa, encontrar uma equipa que vá com as tuas ideias, tenha a mesma missão que tu, porque afinal nós temos que encontrar pessoas que sejam malucos como nós e queiram Uhum. seguir à velocidade que o barco está e continuar a remar para ele ir com mais força, não é? Então, o que é que tu privilegias hoje para uma pessoa trabalhar contigo? Em termos de qualidades, características, Pá, sei lá, são tantas coisas. quer dizer algumas? Para já que tenho a mesma paixão por bicicletas, que acho que é muito importante. Sim, tenho, e acho que as pessoas que estão em meu redor têm essa paixão. Aliás, todos eles andam de bicicleta e têm essa paixão pela bicicleta. De uma forma ou de outra, têm essa paixão. Epá, depois tem que tentar ser sempre o máximo. Eu nunca consigo que eles sejam iguais a mim. Isso é quase É impossível. diferente. Mas é aí que está a piada, porque Sabes eles que, vão se complementar sim, e todos juntos fazem uma ótima equipa. todos os funcionários que eu tenho neste momento são pessoas que eu gosto, têm os seus defeitos, como eu também tenho, mas que se foram também moldando à minha maneira de ser. E penso que a equipa, Claro. que a equipa está bem. Se eles estivessem contigo na tropa, Se estivessem comigo na tropa, estavam desgraçados. tá, Estavam. tu davas muito na cabeça. Se estivessem comigo na tropa, estavam desgraçados. É só o que eu posso dizer. Claro. Em termos, especialmente em termos de bicicletas, ter uma equipa pronto, é realmente importante, especialmente a dimensão que tu tens de mais de 300 bicicletas e 2 lojas e várias famílias que tu acabas por aqui. Porque isto não é só ter a loja, não é só ter as bicicletas Não, e os clientes, é responsabilidade, não é? eu muitas vezes digo que se calhar na altura em que eu mandei as tais paredes abaixo,
pá, se calhar se tem ficado quieto, tinha um negóciozinho das bicicletas, estava eu, mais um mecânico, e se calhar dormia melhor, se calhar gozava mais a vida. Pá, mas é um defeito. As pessoas são. Esse é um dos meus defeitos. É, é estar sempre a caminhar, sempre a andar para a frente. Eu tenho colegas e amigos que viram-se para mim e disseram: pá, Paulo, tens que parar. E eu assim: mas espera aí, não pensei nisso. Se calhar agora já começo a pensar. Mas pá, é sempre à frente. Eu, por acaso, Sempre, como se diz, a roda no ar. Mas pronto. eu sinto uma coisa, sabes, que às vezes, especialmente na faculdade, quando nós estamos na época de exames, nós não sentimos a perturbação que vai dentro de nós, do dormir pouco, do comer mal, do não treinar tanto quanto deveríamos, porque afinal treinar também é relaxarmos. E nós quando paramos é que nós sentimos que, ok, alguma coisa não está certa, o nosso corpo realmente precisa descansar, ou nós precisamos mudar isso. Tu não sentes um bocado isso, que se calhar estás com tanta inércia, tanta velocidade, que quando parares é que começas, se calhar, a analisar um pouco mais as coisas. Pois, sabes que eu costumo dizer que quando nós estamos num ritmo que eu dou-me bem com a pressão, com os ritmos altos, que funciona quase como se fosse uma droga para mim, porque eu aí funciono bem. Se as coisas estão calmas, aí já penso mais e penso tudo, até no cansaço. O cansaço parece que vem quando nós estamos mais, Mais calmos, mais calmos. mais relaxados. Mas é um pouco o que estás a dizer. Nós, quando paramos, sentimos as coisas. Quando estamos em movimento, parece que não se sente nada. Claro. Eu acho que já falámos aqui um pouco da loja e já deu a perceber realmente que hum, a equipa é realmente algo-chave para tu avançares e continuares com o barco, porque se tu fosses apenas a pilotar, não havia ninguém para remar, não é? Então, e tu és uma pessoa que trabalha muito pela equipa. Eu vejo que vocês próprios, é aquilo que eu estava a dizer, se eles estivessem na tropa, levavam muito na cabeça, mas eram os teus companheiros e eram as pessoas que tornavam tudo mais forte e fortalecido. Mas eu quero aqui deixar uma pergunta, e a pergunta agora vai para o tema Guilherme Bikes de Leiria. Porquê a aposta em mim? O que é que achas que. O que é que te fez, digamos assim? São 3 Pinarelos. Para mim acaba por. Eu sei o quão difícil é uma loja, ou uma marca, muito maior que uma loja, não Uhum. é? Estar com 3 bicicletas cedidas a alguém. Agora imagina uma loja. É um desafio. Pá, olha, o desafio está nesta entrevista que nós estamos a ter, que sabes que eu nunca fui, não é a minha área, não é a minha área, não, ou seja, é onde eu perco menos tempo. Eu quando abri esta loja, aliás, o meu pai dizia-me assim, tens que fazer publicidade. Eu nunca fiz publicidade. Eu não vou para as redes sociais, não tenho muito. O pessoal manda-me mensagem no WhatsApp e eu assim, mandaste quando? Epá, já te mandei há uma semana assim, epá, pois eu não ligo. E na altura, aliás, quando te ajudei a primeira vez, nós criámos também um laço, pronto, uma amizade. Sim. E agora surgiu a hipótese. E porquê o Guilherme? Eu tinha que arranjar alguém que me ajudasse também nessa parte. E o Guilherme é. Pá, olha, não sei. Eu também me transformei muito, porque eu era alguém que eu não gosto de redes sociais em geral. Eu gosto das redes sociais para poder dar Mas tu não tu fazes de forma com natural. natural. É isso Fazes mesmo, eu não de faço natural. forçado. E pronto, isso ao fim e ao cabo hum, é um pouco aquilo que eu gosto também. Eu não gosto eu não gosto. Aliás, eu nas vendas nunca gostei. E se houver algum cliente que queira dizer o contrário, pode dizer. Mas duvido que haja algum cliente que eu lhe tenha ligado a pressionar para lhe vender ou um carro ou uma bicicleta. Eu falo com as pessoas, esta é a minha proposta, o cliente diz, eu vou pensar. Vai pensar. Se ele decidir comprar, ele vem ter comigo. E eu sou assim desde que comecei a vender automóveis e epá, não gosto de pressionar. E por isso também não gosto de massacrar também Algo forçado. Exato. com as redes sociais.
E pronto, e isso foi, pronto, Foi, por isso é que eu gosto de ir, olha, para mim também foi, lá estava a dizer que foi uma transformação, porque eu não gosto de redes sociais no sentido em que eu acho que expor demasiado, especialmente a nossa vida pessoal, que é algo que eu não sim, faço muito. Eu acho que os podcasts que eu tenho feito, fiz um com o David Rosa e tu és o meu segundo convidado, são ótimos para nós podermos conectar com quem nos está a ver de uma forma mais pessoal, e especialmente a ti. uhum, Tu nunca na vida irias ter o tempo em horário de funcionamento para falar deste tipo de temas um pouco mais profundos, ou sim, porque são tantos clientes a chegar e entrar e assim que não dá. Mas eu próprio transformei-me no sentido em que, ok, eu quero passar um pouco às pessoas, porque há de reparar, eu tenho 10 títulos nacionais. As pessoas não se vão lembrar de mim daqui a um ano sequer, porque o título já passou, já outra pessoa sim, ganhou e já é o atual campeão. Eu quero tentar passar aqui são os valores que me levam eu chegar àquilo e a forma como eu chego àquilo. E eu acho que trabalhar contigo também para mim é um desafio. Porquê? Porque é uma pressão boa de ter três bicicletas de sonho. Eu sempre gostei da Pinarello, é uma marca uhum. espetacular, também é um pouco recente aqui na loja. E é um bom desafio. E para mim tem sido algo bom porque eu sinto a confiança da tua parte e isso a mim deixa-me descansado a ir por uma corrida que tenho a bicicleta toda no pormenor. Se alguma coisa se estraga, no dia a seguir eu estou aqui e prontamente acontece, tal como a todos os clientes. E agora uma pergunta: porquê Pinarello? Olha, Pinarello, que é uma marca, na altura, quando nós decidimos, acho que se adequa também um pouco àquilo que nós queríamos fazer contigo, porque nós temos a Scott, temos a Trek, temos Cannondale, mas acho que isso é um pouco, é muito generalista, e que acho que não precisa assim tanto essas marcas. eh, Pá, pronto, é como eu disse, são muito generalistas e a Pinarello não é uma coisa diferente, que nós também queríamos que, que para ti também és diferente, também fosse uma coisa diferente. Portanto, acho que, acho que os dois se complementam. Claro. É evidente que tu andas bem em qualquer bicicleta, mas pronto, nós queríamos que fosse um pouco diferente. Acho, acho que também ajuda a divulgar a marca, se bem que pronto, toda a gente conhece a marca, não é? E não tem publicidade, lá está aquilo que estávamos a falar há bocado. Depois É uma marca que ela própria fala por si, não ela é? fala por si, pronto, mas epá, e tu sabes, há várias lojas a patrocinar atletas com Scott, com Specialized, com Trek, com uma série delas. Epá, Pinarello, não sei, Não não há, conheço. não há, não há. Nós falámos na altura com a pessoa que nos vende, a Pinarello, e ele encolheu os ombros. Tem alguma ajuda? Não, não tem. Mas nós, pronto, nós achámos que tínhamos que ser diferentes. Vamos apoiar de maneira diferente. Claro. Pinarello. E, Pronto. nós na altura até estávamos inclinados para uma marca e Uhum. entretanto acho que foi, lá está, aqueles vibes. Veio a noite, passou o dia, ok, vai ser Pinarello. E eu fiquei super surpreendido. Porquê? Porque eu ganhei uma paixão enorme pela marca na altura em que a Sky, que ainda era Sim. Team Sky, que foi que o Chris Froome estava com muitos minutos de atraso na classificação Uhum. geral e ganhou uma etapa com 9 minutos de avanço. E eu desde aí, eu já gostava do Wiggins, e aquilo colocou-se na minha cabeça a bike, porque é uma bike super diferente. Eu quase que digo que é o Ferrari, porque é italiana, tem Yeah. muita coisa da exclusividade da Ferrari, Eu então acho que é quase a é uma marca que marca. marca mesmo. É E uma quem marca que usa marca. não quer outra marca, porque todo o quadro é muito compacto. Eu acho que é mesmo uma obra de arte. Falamos, Uhum. eu falo, por exemplo, agora com a bike do BTT, que é aquilo que as pessoas mais me veem a competir, é uma bike super diferente de tudo o que eu já andei. Tem uma rigidez e uma estabilidade fora do comum. E ainda agora trouxe o meu pai de mudança de marca, que ele sempre foi um apaixonado por outra marca, e trouxe-o para a Pinarello e ele próprio diz que é uma bicicleta muito rápida, muito diferente de tudo o que já existe e Sim. sobretudo estável. E para mim, enquanto atleta, tem sido uma ótima adição àquilo que eu vinha, no sentido em que é diferente, é novo e motivou-me muito, lá está, este laço que nós criámos os dois juntos. E portanto, quase aqui para terminar, acho que já falámos aqui muitos tópicos interessantes. Aquilo que podemos falar assim, se calhar um pouco, aquilo que mais te marcou na loja
até ao momento em que chegaste agora? Se calhar o episódio mais difícil ou então aquele que te deixou mais feliz? Algo assim de extremos. Pá, mais feliz é difícil dizer, porque nós estamos sempre a trabalhar para sermos felizes, não é? Então estás sempre. Acho que o que marca mais é mesmo o contrário. O contrário é que marca mais. Agora, Bom. momentos felizes, pois, Tu trocarias algum pequeno momento, ou um mês, ou uma semana do passado, ou mantarias tudo igual porque chegaste a este lugar onde estás hoje, em termos de loja? momentos do passado só se foram os assaltos, que me deram alguns cabelos brancos. Tiveste Principalmente o último assalto que nos fizeram. 2019, não foi? Não, já foi mais recente. Foi mais recente, penso que Isso já quebra a foi. loja completamente. É porque chegar aqui de manhã e ter a loja quase vazia, quase, salvo seja. E depois, ok, as marcas ajudaram, toda a gente ajudou e ajudaram e isso aí também me dá alguma, entre aspas, alguma felicidade, porque as marcas sabem quem eu sou. E agarrar o seguinte, Paulo, precisas de bicicletas? Toma. Não estão a questionar muito. Carrega um caminhão e vem. E isso é bom, a gente sente que está... Ganhámos um espaço. E depois foi triste, foi o tempo que demorou a resolver e foram muitos anos até reaver o dinheiro do assalto e ficamos... Nós tivemos vários assaltos e nunca recebemos aquilo que nos roubaram. Isso é... Sabes o que é engraçado? É que hoje as pessoas focam-se muito no dinheiro. Mas o dinheiro é uma troca. É a troca do teu tempo de vida por Uhum. algo, não é? Então nós trocamos o nosso tempo de vida porquê? Por comida, por uma bicicleta, por uma viagem. Então o dinheiro acaba por ser uma coisa quase que insignificante, porque nós Yep. estamos o nosso tempo é limitado, o Uhum. nosso tempo vai cortando e nós estamos a trocar o tempo limitado que nós temos por dinheiro. Então, por muito mais que tenham tirado as bicicletas, se calhar custou-te mais as dores de cabeça hoje, que já está tudo resolvido, do que propriamente o dinheiro, não é? Sim. É mais, é, É por- é mais isso. É mais tu sentires que não consegues. São coisas que tu não controlas. Tu sentes que se estivesse a saltar num trampolim, e embora isso tenha sido, por exemplo, estás a saltar continuamente, não é? Uhum. E saltaste um bocadinho mal e já não foste tão alto. Tu sentes que depois disso tu continuaste para até agora, o trampolim começou a fazer-te saltar ainda mais até onde estás hoje? Ou seja, tiveste os abalos que tiveste, voltaste um bocado para trás no caminho, enganaste ali numa curvita, mas conseguiste avançar ainda Mas mais. isso não é. Mas acho que não foram essas coisas que me deram força. Ok. Houve muitas outras coisas que me deram força para eu, para eu lutar e para saltar com mais força. Eh, isso, isso são mesmo só atrasos. Mas não me dão mais força para eu. Não, vou batalhar mais. Não. É continuar no mesmo regime. Aquilo ali é só uma Claro. pedra no sapato. Houve coisas que me deram mais força. Não gosto muito de falar da concorrência, mas a concorrência deu-me alguma força, porque quando nós abrimos, deram-me 6 meses de vida. E isso dá força. Isso dá pica. Ok, são 6 meses. Ok, então vamos ver. Depois mais tarde, atenção que eu dou-me bem com toda a Claro concorrência. que sim. Somos todos amigos. Mais tarde, isso foi quando nós inaugurámos, eles não me conheciam. E então deram-me 6 meses de vida. E mais tarde, uma concorrência mais recente, que veio para a Leiria para fechar todas as lojas, e a primeira loja que ele ia fechar, mandar abaixo, era a Bikes da Leiria. E isso, claro, que também nos dá força. Isso dá pica. Isto é um pouco como a história do Ronaldo. O Ronaldo, quando dizem mal dele, é quando ele joga melhor. E aqui nós também, pronto, parece que ficamos mais atentos e não perdemos tanto
estamos mais focados ainda. Mas não. Os assaltos foi mesmo um revés grande, mas não nos dá mais força. É engraçado porque hoje tu estás num trampolim, lá está com 7 pessoas e muitas mais à tua volta, os teus clientes, então o trampolim só vai deixar realmente de fazer saltar quando tu estiveres sozinho. E tu tens tantas pessoas à tua volta que gostam de ti, que gostam da tua loja, gostam do teu conceito e de toda a experiência que tu passas, que eu acredito que isto não vais parar de saltar, Paulo, e cada vez mais alto. Pois, vamos ver. Vamos ver. Para terminar, qual é que tu achas que é o aspecto diferenciador da tua loja? Pergunta difícil. Diferenciador. E pá, não sei. Não sei porque também não conheço bem. Conheço o trabalho de outras lojas e sei qual é que é aquilo que nos faz diferentes dos outros. Mas de certa forma, e às vezes até nos prejudicamos com isso, e nós tentamos desenrascar sempre toda a gente. E isso às vezes leva a que nós estamos a desenrascar, a tentar ajudar, e às vezes também nos prejudica. Então o teu Mas aspecto positivo às vezes também se torna um negativo, é isso? às vezes é. Às vezes é porque, pá, e pronto, nós tentamos desenrascar coisas às vezes que não devíamos sequer tentar. E isso às vezes Eu, fica mal. eu vou aqui contar uma pequena história. Eu há pouco tempo, o meu pai, eu tinha uma corrida em Espanha que me convidaram e eu não consegui sair de Braga. Então o meu pai e a minha mãe foram-me visitar e deixaram-me lá a bicicleta. O que é que acontece? A bateria, o meu pai deixou a bateria a carregar aqui em casa e eu não tinha bateria do Serramo lá em casa. Ao sábado à tarde não havia nenhuma loja em Braga aberta e só havia uma. Então, o que é que acontece? Eu fui à procura de loja e ele próprio não me queria quase vender uma porque segunda-feira já tinha alguém para comprar. E eu, olha, como é que eu me vou desenrascar aqui? Porque eu lá em Braga tenho amigos, mas não são amigos ciclistas, então é sempre um bocado complicado. E também já me aconteceu eu com uma manete Ultegra ficar a pé há uns anos atrás e também ninguém me conseguia desenrascar. E acho que aqui muito aquilo que é o teu aspecto diferenciador é realmente esse. É que tu és uma Isso, pessoa. sim, isso aí é a parte que a parte que daqui é só se nós não conseguimos ou não tivermos mesmo nada. Mas isso É que arrancou um é. sorriso de uma pessoa. E é sábado, não há nada Ah, aberto, só há uma loja, não te consegues enrascar. E eu, o que é que eu vou fazer amanhã? Eu preciso treinar, porque para a semana tem corrida. sim, E isso aí aqui, nós desarrascamos sempre, de uma maneira ou de outra. naquilo que der, E é isso aí, se for preciso tirar de uma bicicleta para desarrascar o cliente, nós fazemos isso. E isso também é um pouco isso. tu não consegues deixar ninguém sair daquela porta É uma insatisfeito. coisa que eu digo sempre ao resto da equipa, é que os clientes, por exemplo, eles às vezes chateiam-se comigo, porque o cliente chega e eu assim, o cliente precisa da bicicleta para o fim de semana, tem que ir andar. Paulo, mas não dá para desarrascar. Mas o cliente tem que ir andar. E eles às vezes ficam chateados comigo, mas, e pronto, é essa parte que, pá, eu acho que se o cliente tem a bicicleta, é para andar nela. Pá, mesmo garantias, hoje as garantias, nós temos que mandar as coisas para a fábrica para eles darem ou não garantia. Eu normalmente não deixo ninguém sem bicicleta. Fico eu à espera que venha a garantia, já desarrasquei o cliente, e eu sei que, pronto, Numa situação a maior normal, sabes parte, que não acontecia a isso. maior parte dos meus colegas não fazem isso. Por uma questão de segurança para eles, não é? Não é uma questão de segurança, opá, não estão para estar a investir numa peça que eles não têm que investir. Não tem que Eles investir, não têm que exatamente. investir. Acaba por ser uma segurança no sentido em que a bicicleta que eles têm lá não vai ser mexida e o cliente vai ter que esperar porque é um processo normal, mas tu não, tu tentas que o processo Tento, dito normal seja um processo acelerado, não é? Queres deixar um conselho para, por exemplo, pode ser ter um conselho para os lojistas que estejam a começar ou então para os miúdos mais novos que sonham em ter uma bicicleta? epá, isso aí, Um um pequeno conselho. conselho, para os lojistas, epá, não sei.
tem que se gostar muito disto tem que se sentir isto muito, tem que se sentir muito este negócio. Não é fácil. Eu sei de muitas, e aliás, estou de certa forma ligado a uma rede enorme de lojas, né? Enorme, são 20 e tal lojas, e sei das dificuldades de algumas lojas, por variedíssimas razões, mas e não é por falta de dedicação, mas epá, eu tenho, ainda estávamos a falar, eu não consigo compreender que uma loja, sei lá, quer dar garantia garantia de uma peça qualquer, uma roda, aconteceu já várias vezes, clientes que nem sequer são meus clientes, têm a bicicleta parada em casa porque estão à espera da garantia de uma roda, assim, mas eu empresto-lhe uma roda para você andar de bicicleta. E esse é o Paulo Maneia. Prejudico muitas vezes, a maior parte das vezes se calhar prejudico-me eu, mas empresto uma roda para a pessoa ir andar e não tem problema nenhum. Para os lojistas, não sei, conselhos é difícil. Isso é muito difícil, porque eu sei que também aquilo que eu faço também não posso dizer que seja o mais correto. Mas pronto, é a minha maneira de ser, desenrascar. Agora, para quem está a começar a andar de bicicleta, perguntaste, não era? Quem estava a andar de bicicleta? Os mais jovens. É andar de bicicleta. Basicamente é isso, é andar de bicicleta. A bicicleta, como eu costumo dizer, a bicicleta dá para tudo. A bicicleta, eu acho que em todas as casas havia de haver uma bicicleta por cabeça. A bicicleta dá para ir trabalhar, dá para ir passear, dá para fazer desporto a sério, competição, dá para muita coisa. E eu acho que devia haver uma bicicleta em todas as casas, havia de haver uma bicicleta por cabeça, que ainda não há. E utilizarem mais a bicicleta. A bicicleta é... Aliás, os médicos recomendam, basicamente, natação e bicicleta. São os dois esportes menos impacto em termos. Eu acho que terminámos por aqui, a não ser que queiras dizer mais alguma coisa. Não, acho que está. Obrigado, especialmente porque tem sido um ano incrível. Estamos quase a meio do ano, mas tem sido um ano desafiante para mim, para ti. Mas acho que temos feito um ótimo trabalho juntos e que seja um trabalho de muitos anos, porque tem sido ao mesmo tempo desafiante, mas confortável e sempre de pés no chão. Desafiante e confortável, tem que ser confortável, senão também não tem grande interesse. Não, porque também estar sempre no vermelho também não é assim muito saudável, não é? E tu agora estás numa fase já diferente também, também acrescentando aquilo que nós dissemos há pouco, que já estás numa fase, vamos dizer, mais madura. Já passaste por algumas coisas que pronto, que eu acompanhei também, eu acompanhei de perto e sem nunca termos falado nisso, mas apoiei-te sempre 100% naquilo que, As pessoas. nas atitudes que tu tomaste. E pronto, é isso. As pessoas não fazem ideia a quantidade de desafios que nos levam a chegar onde chegamos. Eu hoje sou uma pessoa, obviamente, que tenho as redes sociais e as pessoas comentam muito, ainda agora correu muito bem o Barrada 150 e eu gosto dessa proximidade com as pessoas, mas ninguém faz ideia os dias escuros que eu tive, e foram muito mais dias escuros do que dias com luz. Os treinos que eu ia às 5 da manhã com o meu pai quase ficava a dormir enquanto eu fazia séries. As pessoas não fazem ideia, e tal como tu, as pessoas não fazem ideia desde a tua primeira venda até teres 300 bicicletas, este grande eu tenho pena de ter deixado, agora também já, mas podia continuar ainda na competição, mas tenho pena porque eu gostava muito de andar nas provas e gostava desse ambiente e tive que deixar por causa da loja. Apesar de é uma loja de bicicletas e tive que deixar de fazer aquilo que eu gosto. Claro. Mas é isso, o sacrifício é muito grande. Para se andar lá sempre em cima é muito grande. Seja em todo lado. Estou a falar de mim enquanto atleta, agora semi-profissional, não é? Mas enquanto tu logista, a vida pessoal vai completamente cá abaixo. Então nós é quase como se tivesse, imagina,
10 pontos para dividir e nós dividimos 9 para o trabalho, um para a vida pessoal e eu próprio senti isso. Eu sou um miúdo que eu não tive. A minha festa de 18 anos foi passada num campeonato da Europa em que ninguém sabia que eu fazia 18 anos e de repente os meus pais apareceram-me lá. E é isso mesmo, afinal de contas, nós vamos estar nas últimas fases da nossa vida e o que é que nos importa? Não é se o negócio correu bem, não é quantas bicicletas Yeah. vendeste, a mim não é quantos títulos ganhei, mas é onde é que está a minha família. Entendes? E afinal de Yeah. contas é isso. A vida nós levamos é família, é memórias e tudo aquilo que pudermos levar connosco ou deixar cá, enfim, é isso. Mas tu ainda não tens de te preocupar muito com isso. Mas sabes que eu sou uma pessoa que gosta muito de criar memórias, de estar com pessoas, conhecer novos locais e acho que toda a pressão que eu já senti quando era mais novo me fez ter, lá está, avançar muitos anos de vida. Uhum. E por mais que eu às vezes seja infantil em algumas coisas, porque todos nós somos, mais criança, porque também faz parte, especialmente quando estou mais focado aí, não há. É assunto sério. Uhum. E pronto, vamos terminar por aqui, se Ok, calhar. Obrigado. tá lá. Foi ótimo. Vá.